Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todas as segundas-feiras eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Nós temos estudado o argumento ontológico e nós já consideramos em outros vídeos diferentes versões do argumento ontológico. Neste vídeo nós estaremos considerando o argumento ontológico conforme ele foi proposto por Kurt Gödel, ou Gödel, dependendo do jeito que pronuncia, porque é aquele O com um trema em cima, né? Então hoje nós vamos estar considerando o argumento do Gödel, que é um argumento que foi publicado depois da morte dele, né? O Gödel é um austríaco, um filósofo e matemático austríaco, e o argumento dele, quando a gente considera, a gente percebe que ele tem bastante influência no sentido de tentar construir um argumento numa lógica matemática, um argumento que pudesse ser provado como um teorema matemático. Para esse teorema, por assim dizer, funcionar, ele depende de 6 axiomas e 3 definições. Então, o Kurt Gödel ele vai falar assim, que para o argumento funcionar, né, basta a gente estabelecer 3 definições e 6 axiomas. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Nós vamos estabelecer as 3 definições, os 6 axiomas e mostrar como a partir deles nós podemos provar a existência de Deus segundo esse argumento. Então as 3 definições são a definição de propriedade essencial, a definição de divindade e a definição de existência necessária. Então são essas 3 definições. Vamos começar então pela definição de propriedade essencial. Podemos definir uma propriedade essencial da seguinte forma, né? É importante prestar atenção porque esse argumento precisa ser acompanhado com calma, né? Você pode voltar ao vídeo, ouvir devagar, para dar para você entender. Mas eu vou explicar da forma mais clara possível. Vamos lá, o que é uma propriedade essencial? Vamos definir assim. Uma propriedade P, então nós estamos pensando aqui, uma propriedade P, ela é essencial a um objeto O, então vamos pensar que nós temos uma propriedade e nós temos um objeto. O objeto O. Se e somente se, para todas as propriedades Q, agora a gente está pensando em um outro tipo de propriedade, que é a propriedade Q. Aqui a propriedade Q é a propriedade necessária. Ó, o ter Q necessariamente, ou seja, a propriedade que a gente vai definir ela como uma propriedade necessária, é materialmente equivalente a P implicar Q. Então, uma propriedade P ela vai ser essencial a um objeto O se essa propriedade P, implicar a propriedade Q, que é uma propriedade necessária. Então, basicamente, o que o argumento está falando é que uma propriedade P ela é essencial a um objeto se ela implica suas propriedades necessárias. Então, uma propriedade ela vai ser essencial quando ela implicar as propriedades necessárias desse objeto. Vamos pegar aqui um triângulo. Vamos pensar na propriedade que é essencial a todo triângulo, é uma propriedade necessária a todo triângulo, que ele tenha 3 lados. Vamos pensar aqui se a gente pudesse perguntar se a propriedade da soma dos ângulos desse objeto ser 180 graus. Então, nós temos aqui 2 propriedades. Uma propriedade que é a propriedade de ter 3 lados e a propriedade de todas as somas dos ângulos são 180 graus. Vamos pensar aqui, uma propriedade P, ou seja, todas as somas dos ângulos é 180 graus, ela é essencial ao objeto se ela implica suas propriedades necessárias, ou seja, o triângulo ter 3 lados. Nós podemos pensar assim que a propriedade de que todas as somas dos ângulos do triângulo dão 180 graus, elas implicam uma outra propriedade, que é uma propriedade necessária a todo o triângulo, que ele tenha 3 lados. Toda figura que possui 3 lados é uma figura cuja soma de todos os seus ângulos internos, né? Ângulos internos no caso, a soma desses ângulos internos dá 180 graus. Então, usando o triângulo como exemplo, nós poderíamos definir que a propriedade de ter 180 graus é uma propriedade essencial ao objeto triângulo, porque ela implica as suas propriedades necessárias, sendo uma dessas propriedades necessárias o fato do triângulo ter 3 lados. Nós poderíamos pensar essa definição de outra forma, por exemplo, dizer que um objeto O possui uma propriedade Q em todos os mundos possíveis é equivalente a dizer que qualquer propriedade essencial de O implica Q. Né? Outra maneira de definir uma propriedade Q como uma propriedade necessária é dizer que uma propriedade necessária é aquela que existe em todos os mundos possíveis. Por exemplo, vamos pensar que o triângulo existe em todos os mundos possíveis. Em todos os mundos possíveis, um triângulo é um objeto que tem 3 lados. Isso é uma propriedade necessária, porque é uma propriedade que existe em todos os mundos possíveis. Uma outra maneira de escrever essa definição seria dizer: se e somente se o objeto O possui Q necessariamente,
é equivalente a P implica que. Então, P é essencial ao objeto O. Então, P vai ser uma propriedade essencial ao objeto O se ele implicar a propriedade necessária que. Uma outra forma também de dizer isso, né, caso você não entendeu nessas outras formulações, uma outra forma de dizer isso seria dizer qualquer propriedade de um objeto O que implica todas e somente as propriedades necessárias do objeto O é essencial ao objeto O. Então, uma propriedade ela é essencial a um objeto O se ela implica as suas propriedades necessárias. Isso, então, que é uma propriedade essencial. Uma propriedade essencial é uma propriedade que implica as propriedades necessárias de um dado objeto. Aí nós vamos para a definição de uma segunda coisa, que é divindade. Divindade no inglês, na verdade, é godlike, que seria mais ou menos semelhante a Deus, ou que possui a natureza divina, ou que possui as propriedades da divindade. Aqui eu coloquei como divindade. O que é divindade? Resumindo de maneira rápida, nós podemos definir divindade, que é a segunda definição, que é aquela natureza que possui todas as propriedades positivas. Então, o que é a divindade? É aquele ser, aquele objeto que possui todas as propriedades positivas. Aqui nós precisamos entender o que é propriedade positiva. Propriedade positiva, positivo aqui quer dizer presença, que é o contrário de negativo, que é ausência. Por exemplo, a bondade é uma propriedade positiva. Já a maldade é uma propriedade negativa. Por que a maldade é uma propriedade negativa? Porque a maldade é a ausência do bem. Então, o bem é uma propriedade positiva, porque é uma coisa que está presente. O mal é uma propriedade negativa, porque o mal se define pela ausência do bem. Nós podemos, então, pensar nas várias propriedades positivas, como ter todo o poder. Então, por exemplo, ter poder é uma propriedade positiva. Não ter poder, ou seja, a fraqueza, é uma propriedade negativa. Ter conhecimento é uma propriedade positiva. Não ter conhecimento, ou seja, a ignorância, é uma propriedade negativa. Então, nós podemos definir Deus assim. Dizer que algum objeto O é uma divindade, godlike, é materialmente equivalente a dizer que as propriedades essenciais desse objeto O são o conjunto de todas as propriedades positivas. Então, eu digo que um objeto O é Deus se esse objeto O possui todas as propriedades positivas. Quais são as propriedades positivas? Ter poder, conhecimento, bondade. Se esse ser reúne em si todas essas propriedades positivas, nós dizemos que esse ser é Deus. Por fim, nós temos a terceira definição, que é a definição de existência necessária. A definição de existência necessária, o que é uma existência necessária? Nós chamamos de existência necessária quando todas as propriedades de algo existem em todos os mundos possíveis. O que são mundos possíveis? São as diferentes combinações de possibilidade que a gente pode imaginar. Eu poderia imaginar um mundo possível em que existam dragões dourados. Eu posso imaginar um mundo possível em que eu não decidi fazer psicologia e que eu estou fazendo um outro curso, fiz um curso de história. Existe um mundo possível em que eu estou fazendo um curso de história. Posso imaginar também um mundo possível em que existam unicórnios. Então dá para imaginar vários mundos possíveis, né? E aí nós vamos dizer assim que uma propriedade é necessária se ela existe em todos os mundos possíveis. Então se a gente, por exemplo, pensar em algo que existe em todos os mundos possíveis. Vamos imaginar aqui o triângulo. Tem uma discussão complexa sobre como que as figuras geométricas existem, mas vamos supor que o triângulo exista em todos os mundos possíveis. Então, em todos os mundos possíveis existe um triângulo. Então, nós diríamos assim que esse triângulo possui uma existência necessária. Agora, então, nós podemos definir assim, um objeto O necessariamente existe se e somente se todas as propriedades essenciais do objeto O são exemplificadas em todos os mundos possíveis. É importante dizer aqui que, embora a gente está pensando que objeto O, triângulo, vamos pensar, no nosso mundo possível existe um triângulo que é um triângulo gigante. Existe o triângulo gigante. Eu vou dizer que esse objeto O necessariamente existe se e somente se todas as suas propriedades essenciais são exemplificadas em outros mundos possíveis, mas não é necessário que nos outros mundos possíveis essas propriedades sejam exemplificadas pelo mesmo objeto O. Não é necessário que no outro mundo possível o objeto O seja um triângulo gigante. Pode ser um triângulo menor, um triângulo diferente, um triângulo equilátero, isósceles. Não é necessário que seja o mesmo triângulo, né? Mas o que importa é que existam triângulos em todos os mundos possíveis. Mas não é necessário que as propriedades essenciais do objeto O tenham de ser exemplificadas em todos os mundos possíveis pelo mesmo objeto O. Basta que seja algum objeto que exemplifica as características de um triângulo.
E em segundo ponto, que também é importante ressaltar de acordo com essa definição, é de que desde que as propriedades essenciais implicam as outras propriedades do objeto, então essas outras propriedades são também exemplificadas. Como eu disse, por exemplo, quando eu dei o exemplo do triângulo. O triângulo tem 3 lados, mas uma propriedade que decorre do triângulo ter 3 lados é o fato de que a soma dos seus ângulos internos são 180 graus. Então essa outra propriedade que decorre dela, ela também vai ser exemplificada em todos os mundos possíveis. Então essas são as definições: propriedade essencial, divindade e existência necessária. Tendo entendido essas definições, nós podemos passar para os axiomas. Os axiomas são 6 axiomas, né? Então vamos considerar rapidamente os 6 axiomas importantes para o argumento do Gödel. Axioma 1. Se uma propriedade é positiva, então sua negação é não positiva. Isso aqui é meio óbvio, é meio tautológico, né? Se uma propriedade é positiva, a negação dessa propriedade vai ser não positiva. Então, por exemplo, a propriedade que é positiva, a bondade, é uma propriedade positiva. A negação da bondade, a maldade, é uma propriedade não positiva. O conhecimento é uma propriedade positiva. A negação do conhecimento, a ignorância, é uma propriedade não positiva. Aí nós podemos ir para o axioma 2. Se, em todos os mundos possíveis, alguma propriedade implica uma outra propriedade que, se P é uma propriedade positiva, então Q também é uma propriedade positiva. Então, isso aqui é basicamente assim, uma propriedade positiva que decorre de outra... Uma propriedade que decorre de uma propriedade positiva também é uma propriedade positiva. Isso significa que se uma coisa é positiva, então o que dela decorre também é positivo. Então, por exemplo, a propriedade, vamos pensar aqui na onipotência. Deus tem todo o poder. Para Deus ter todo o poder, decorre disso que ele tem que ter todo o conhecimento, para que ele possa conhecer tudo, então ter um controle sobre tudo. Então a propriedade vamos pensar que a propriedade de ter todo o conhecimento, ela decorre da propriedade de ter todo o poder. Se a propriedade de ter todo o poder é uma propriedade positiva, a propriedade que decorre dela também é uma propriedade positiva. Então, se ter todo o poder é uma propriedade positiva, e se disso decorre ter todo o conhecimento também é uma propriedade positiva. E aí nós vamos para o axioma 3. Ser uma divindade é uma propriedade positiva. Então, o que é ser uma divindade? Ser uma divindade, como a gente viu, é ser o conjunto de todas as propriedades positivas. Nós podemos dizer, então, que ser o conjunto de todas as propriedades positivas também é uma propriedade positiva. Ou seja, ter todas as propriedades positivas também é uma propriedade positiva. E aí nós podemos ir para o axioma 4. Se uma propriedade é positiva, então ela é positiva em todos os mundos possíveis. Se algo é necessariamente positivo, então esse algo vai ser positivo em todos os mundos possíveis. Por exemplo, a bondade. A bondade é uma propriedade positiva, mas ela não é uma propriedade positiva só no nosso mundo. Ela é uma propriedade positiva em qualquer mundo possível. Então, quando uma propriedade é positiva, ela é positiva não só nesse mundo que a gente está, mas em qualquer mundo possível, essa propriedade também vai ser uma propriedade positiva. E aí nós podemos ir para o axioma 5. Existir em todos os mundos possíveis é uma propriedade positiva. Isso aqui é importante. Existir em todos os mundos possíveis é uma propriedade positiva. A existência, ela é uma propriedade positiva. A existência em todos os mundos possíveis, ou seja, a existência necessária, ela pode ser entendida como uma propriedade positiva, como uma presença, e não como a ausência de algo. Então, existir em todos os mundos possíveis, ou seja, ter uma existência, aqui não é só existência, é a existência necessária, é uma propriedade positiva. Então, aqui não é dizer que a existência é uma propriedade, né, como diz o argumento ontológico mais do Anselmo, né, que cairia naquela crítica do Kant, né, de que a existência não é uma propriedade. Aqui não é a existência que é uma propriedade, é existir em todos os mundos possíveis que é uma propriedade positiva, ou seja, a existência necessária. E aí nós vamos para o último axioma, que é o axioma 6, que diz: para todas as propriedades, se ter essa propriedade é positivo, então é também positivo ter essa propriedade em todos os mundos possíveis. Esse axioma é parecido com outro axioma que a gente considerou, que uma propriedade positiva, ela é positiva em todos os mundos possíveis. Mas aqui está sendo considerado que ter uma propriedade positiva também é positivo, né? Então, ter uma propriedade positiva, assim como ter, por exemplo, a divindade, ter o conjunto de propriedades positivas é também algo positivo, como a gente considerou, né? Quando a gente considerou que ser uma divindade é uma propriedade positiva, ou seja, ser o conjunto de todas as propriedades positivas é uma propriedade positiva. E isso também
do mesmo modo se aplica a todos os mundos possíveis. Ou seja, se ter algo é positivo num mundo possível, então ter esse algo também é positivo em todos os mundos possíveis. Tendo entendido essas 3 definições e esses 6 axiomas, nós podemos então ver como daí decorre que Deus existe. O axioma... e aí nós montamos o seguinte teorema, né, com 1, 2, 3, 4 premissas, né, 3 premissas e uma conclusão. Toda propriedade positiva, primeira premissa, toda propriedade positiva é exemplificada em algum mundo possível. O que é uma propriedade positiva? Aqui nós vamos considerar propriedade positiva só as propriedades que são consistentes, que não envolvem contradições. Então nós podemos pensar aqui em ser bom, ter poder, ter conhecimento, tudo isso são propriedades positivas. Elas não envolvem contradições. Então se elas não envolvem contradições, elas existem em pelo menos alguns mundos possíveis. Né? Aquilo que não envolve contradição, aquilo que é coerente, que é consistente, existe em pelo menos algum mundo possível. E aí nós vamos para a premissa 2. A divindade é exemplificada em alguns mundos possíveis. O que é a divindade? A divindade é o conjunto das propriedades positivas. Se as propriedades positivas elas são exemplificadas em pelo menos algum mundo possível, a divindade, que também é uma propriedade positiva, como a gente já considerou, ela tem que ser exemplificada pelo menos em alguns mundos possíveis. E aí nós vamos para a premissa 3. Ser uma divindade é uma propriedade essencial para qualquer ser divino. Então nós consideramos a propriedade essencial. O que é uma propriedade essencial? Uma propriedade essencial é uma propriedade P, que ela é essencial ao objeto se ela implica suas propriedades necessárias. Então, a divindade, ser bom, ser todo-poderoso, isso tudo implica as propriedades necessárias. As propriedades de Deus são propriedades necessárias e são propriedades que são essenciais a ele. Então, a divindade é uma propriedade que ela é uma propriedade essencial, que implica propriedades necessárias. Portanto, ser uma divindade é uma propriedade essencial para qualquer ser divino. Para um ser um ser divino, ele tem que ter divindade. Portanto, a divindade é uma propriedade essencial de qualquer ser divino. E daí nós vamos para a conclusão. A propriedade de ser uma divindade é exemplificada em todos os mundos possíveis. Isso é o que a gente considerou do fato de que uma propriedade necessária é uma propriedade que existe em todos os mundos possíveis. E também de que uma propriedade positiva, ela é uma propriedade positiva em todos os mundos possíveis. Então, se a gente voltar lá nos axiomas, onde a gente considera que a divindade é uma propriedade positiva, que as propriedades positivas elas são positivas em todos os mundos possíveis, e que essas propriedades positivas, no caso de Deus, que é uma propriedade essencial, ela implica as propriedades necessárias, e ser necessário é aquilo que existe em todos os mundos possíveis, nós podemos dizer que a divindade ela é exemplificada por um objeto em todos os mundos possíveis. Se ela é exemplificada em todos os mundos possíveis, aí nós podemos fazer aquele encerramento, né? Se existe em todos os mundos possíveis, existe no nosso mundo, porque o nosso mundo é um mundo possível. Logo, um ser que é exemplificado, que exemplifica as propriedades da divindade, existe no nosso mundo real. Portanto, né, chegaria-se à conclusão de que Deus existe de acordo com esse argumento. Como se pode perceber, esse argumento tenta ser bastante matemático e provar pela lógica matemática, de que nós podemos, a partir de certos axiomas e de certas definições, chegar à conclusão da existência de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.